Ajude-nos a continuar produzindo audiolivro inscrevendo-se no nosso canal. Capítulo 4 Melado e Chá. E tinham que ficar mesmo. Tinham lutado com os índios durante toda a vida. Tinham visto seus inimigos e parentes serem exterminados por eles. Tinham acabado de sair de uma guerra de 7 anos para conseguir passar além das montanhas e apoderar-se de uma terra fértil que lá estava. E agora vinham-lhes dizer que essa terra não estava à sua disposição, que ela estava reservada para aqueles mesmos índios que sempre tinham sido seus piores inimigos. A lei também atingia os comerciantes de peles. Eles tinham estado a manter um comércio rendoso com os índios e agora ficavam sabendo que não podiam mais negociar sem licença, que suas transações tinham que ser feitas num posto militar onde pudessem ser supervisionadas. Também os especuladores que compravam terras foram prejudicados pela proclamação. Tinham organizado grandes companhias de terra e tinham adquirido muitos acres de terra para lá das montanhas, esperando vendê-las quando começassem a povoá-las e o preço subisse. E agora, lá vinha essa lei que os proibia de adquirir terras ou fazer colonização além da serra. Vê-se logo por que motivo os especuladores de terras, os comerciantes de peles e os novos colonizadores ficaram muito perturbados com a proclamação de 1763, assinada pelo rei da Inglaterra. Mas que tinha o rei da Inglaterra a ver com os fronteiriços, com os índios, com as terras do oeste, de um país que ficava a 3.000 milhas de Londres? Toda a colonização da faixa que ficava ao longo da costa, começando com Jamestown em 1607, tinha sido feita em terras reclamadas pela Inglaterra. Os holandeses se apossaram de Nova York e a colonizaram, mas em 1664 os ingleses tomaram-na outra vez. Massachusetts, Virgínia, Pensilvânia, Nova Jersey, todas as 13 eram colônias da Inglaterra. Essa ilhazinha situada em frente da costa oeste da Europa tinha construído uma armada muito forte e estava fazendo conquistas por toda parte. Em cada canto do mundo estava se fazendo sentir o poder da Inglaterra. As ilhas das Índias Ocidentais, Gibraltar na Europa, parte da Índia e da Ásia também eram colônias da mãe-pátria, a Inglaterra. O Império Britânico, por volta de 1700, já era uma organização mundial. Mas por que a Inglaterra entrava em guerra com outros países, um após o outro, a fim de obter mais colônias? De que lhe valia ter colônias? Qual era a vantagem de edificar um império cada vez maior? Acreditava-se nessa época que os países eram ricos ou pobres de acordo com a quantidade de ouro e prata que possuíam. Uma das maneiras de conseguir esse tesouro era ter a sorte de encontrar terras habitadas por índios que sabiam onde estavam os depósitos e que podiam ser persuadidos pela força, se fosse preciso, a entregar o que tinham descoberto. Os espanhóis tinham tentado esse processo na América do Sul com grande sucesso. Mas mesmo os índios não podiam descobrir minas todos os dias, e assim era preciso imaginar um método mais seguro. A resposta para o problema parecia ser vender mercadorias. Enquanto o país vendesse artigos, o dinheiro continuaria a entrar para os cofres. Mas a Inglaterra não era o único país que tinha descoberto isso. A Espanha, a Holanda e a França já tinham tido a mesma ideia, e naturalmente todas queriam vender e vender. Mas se todas estavam interessadas, o método não ia funcionar. Era preciso achar outros mercados, e a resposta era: mais colônias. Façamos da mãe-pátria o coração do império e façamos das colônias os mercados para as mercadorias produzidas. As colônias também tinham uma outra finalidade. Havia muitas coisas que a mãe-pátria tinha que comprar. Seria muito triste ter de se desfazer de algumas barras de ouro em pagamento dessas compras. Mas se as colônias pudessem fornecer a matéria-prima de que a mãe-pátria necessitava, nesse caso o ouro jamais sairia do império, nem tornaria um outro país rico. A esperteza, então, era elaborar um forte império constituído da pátria de origem e de muitas colônias, um império autossuficiente que não tivesse que depender de países estranhos para nada. Podemos imaginar isso como uma roda em que o eixo é a mãe-pátria,
cujo negócio é produzir coisas que serão enviadas para a borda da roda. Em troca, elas produzem matéria-prima que é enviada de volta. Os raios da roda seriam as rotas de comércio em que se enfileiravam os barcos carregados de mercadorias, de lá para cá. Uma ideia muito boa e com uma finalidade bem clara: tornar rica a mãe pátria. Mas como se pode ver logo, o plano só funcionaria se o comércio nas colônias ficasse sob o controle da mãe pátria. Isto era muito importante. Nos séculos 17 e 18, o parlamento inglês era constituído de ricos proprietários de terras, comerciantes e manufatureiros. Naturalmente, acreditavam que era ideal o sistema antes descrito. Uma de suas comissões, a Comissão dos Lordes para Comércio e Plantações, relatara que, abre aspas, o grande objetivo da colonização do continente norte-americano tem sido melhorar e ampliar o comércio e a indústria deste reino, fecha aspas. Nisso, o parlamento acreditava sem pestanejar. Portanto, nos 156 anos que mediaram entre 1607 e 1763, aprovaram uma série de leis que visavam o controle do comércio nas colônias, com vantagem para a mãe-pátria. Um certo grupo de leis providenciava para que todos os gêneros, com algumas exceções, que fossem mandados da Europa ou Ásia para as colônias, tinham que ir para a Inglaterra primeiro e reembarcadas. Isso evitaria que houvesse comércio direto entre as colônias e os países estrangeiros. Tecido holandês ia para a Inglaterra e de lá ia para a América, em vez de ir direto da Holanda para a América. Do mesmo modo, certos produtos coloniais como fumo, arroz, índigo, mastros, terebentina, piche, alcatrão, peles de castor, ferro em lingotes e muitos outros, a lista ia aumentando com o tempo, tinham que ser enviados somente para a Inglaterra. Outros produtos podiam ser enviados a qualquer país. A Inglaterra queria tudo isto para si, mas não era possível consumir tudo que era produzido nas colônias. Entretanto, queriam ter em suas mãos o comércio colonial e, se possível, tomar parte nele e ter lucros. Então, o fumo da Virgínia ia para o comerciante inglês e de lá para o fabricante de rapé francês, em vez do fumo ir direto da Virgínia até o fabricante francês. Algumas das ilhas das Índias Ocidentais pertenciam à França e algumas pertenciam à Inglaterra. As ilhas francesas podiam produzir açúcar e melado muito mais barato que as ilhas inglesas. As colônias comerciais da faixa de terra na América do Norte mantinham um intenso comércio com as ilhas das Índias Ocidentais. O melado, especialmente, era muito importante para eles, pois era empregado na fabricação de rum. O rum, por sua vez, tinha parte no comércio de escravos, de peles e na pesca. Era costume na época que cada marinheiro recebesse uma ração diária de rum. Naturalmente, a Nova Inglaterra e as colônias centrais enviavam seus navios para negociar nessas ilhas, onde podiam comprar melado pelo preço mais baixo. Mas, de acordo com a ideia do Império, deviam entrar em negócio com as Ilhas Britânicas. Assim, em 1733, o parlamento aprovou a Lei do Melado, que rezava que devia haver impostos pesados a serem cobrados sobre todo o açúcar e melado importado do estrangeiro para as colônias. Incidentalmente, 74 membros do parlamento naquela ocasião eram donos de plantações nas Índias Ocidentais Britânicas. O melado francês era mais barato que o britânico, só que com os pesados impostos ele ficava mais caro que o britânico. Os colonizadores eram proibidos de fabricar chapéus, gorros, artigos de lã ou de ferro. Toda a matéria-prima para esses artigos estavam ali à mão na América. Mas os colonizadores tinham que enviar a matéria-prima até a Inglaterra e vê-la manufaturada lá, depois comprá-la de novo sob a forma de objetos. Os industriais ingleses, interessados em fabricar objetos, não queriam competição por parte de suas próprias colônias. Então a matéria-prima da colônia ia para a Inglaterra ser manufaturada e de novo recebida pela América, em vez de a matéria-prima da colônia ser manufaturada pela própria colônia.
Para ter certeza de que o comércio do Império seria feito em embarcações do Império, surgiu uma nova lei, a Lei de Navegação, aprovada logo em 1651, estipulando que todos os artigos que entravam e saíam das colônias tinham que ser transportados por navios ingleses ou das colônias, tripulados principalmente por marinheiros ingleses ou das colônias. Os holandeses, que eram ativos rivais da Inglaterra no comércio, foram assim eliminados de qualquer negócio com o Império. Se examinarmos essas leis, veremos logo como o parlamento agia com cuidado a fim de constituir um império comercial muito forte, tomando conta muito bem da mãe-pátria, a Inglaterra. Sir Francis Bernard, o governador real de Massachusetts, esquematizou todo o sistema dizendo o seguinte: os dois grandes objetivos da Grã-Bretanha quanto ao comércio americano precisam ser: 1. Obrigar os cidadãos americanos a receber somente da Grã-Bretanha os produtos manufaturados e artigos europeus que ela lhes puder fornecer. 2. Regulamentar o comércio estrangeiro com os americanos de modo que, no final, os lucros obtidos revertam para a Grã-Bretanha ou sejam aplicados para o progresso do Império. Era um quadro cor-de-rosa para a mãe-pátria. Infelizmente, entretanto, os colonizadores não eram tão altruístas assim a ponto de pensar que as colônias existiam unicamente para o bem da mãe-pátria, e sim sustentavam teimosamente que as colônias existiam para o bem dos colonizadores. Os habitantes das colônias não haviam atravessado 3.000 milhas de oceano para ajudar a construir um império. Não tinham lutado com índios selvagens, nem sofrido fome, nem trabalhado tão duro durante tanto tempo para construir seus lares para que depois o povo lá na Inglaterra se beneficiasse com isso. Isso nunca lhes tinha ocorrido. Tinham vindo para cá porque queriam ajudar-se a si mesmos, de um modo ou de outro. Então, por que a Inglaterra e os colonizadores não tinham entrado em choque no período que foi de 1607 a 1763? Ambos os povos discordavam quanto à razão da existência das colônias, e ainda assim não houve um desfecho antes de 1763. Por quê? Porque as leis que eram aprovadas não eram necessariamente leis obedecidas. Algumas das leis sobre o comércio, aprovadas pelo parlamento, beneficiavam os colonizadores. Estas eles obedeciam. Outras prejudicavam os seus bolsos. Eles obedeciam apenas parcialmente ou nem se importavam com elas. Os americanos, hoje em dia, seguem a trilha de seus ancestrais. Continuam a não fazer caso das leis que não lhes agradam. É um velho costume americano. A lei que impunha que as mercadorias do Império fossem carregadas em navios ingleses ou das colônias beneficiava os colonizadores, dava-lhes a oportunidade de construir navios e transportar gêneros sem ter de competir com navios de países estrangeiros que lhes levavam vantagem. Naturalmente, isso ajudava a construir uma esquadra forte para a Inglaterra, mas os colonizadores precisavam da proteção de uma esquadra forte. Nessa época, o oceano não era a estrada tranquila que é hoje. Mesmo em tempos de paz, as embarcações coloniais podiam ser apresadas pelos corsários espanhóis ou franceses, ou por um dos muitos barcos piratas que infestavam os mares. Os piratas da Barbária, no sul da Europa, no Mediterrâneo, eram particularmente perigosos, a concordar em deixar em paz as embarcações britânicas. Os barcos coloniais que transportavam trigo e farinha ou peixe para os portos do Mediterrâneo recebiam um passe do almirantado britânico. Os navios que tivessem esses passes podiam passar sem ser molestados pelos piratas. Os navios, em número de 80 a 100, que comerciavam regularmente no Mediterrâneo, tinham que ter esta proteção, ou não poderiam ter negociado. Portanto, cada vez que a Marinha Britânica tinha sucesso em uma nova conquista e mais colônias vinham juntar-se às antigas, isso queria dizer que haveria mais lugares onde os barcos coloniais poderiam trafegar sem competição de estranhos. Eram gratos, naturalmente, por esses benefícios. As leis que os protegiam eram leis que tinham de ser obedecidas.
Os pesados impostos sobre o melado e o açúcar importados das Índias Ocidentais eram uma coisa completamente diferente. Os comerciantes coloniais pagavam de 25 a 40% menos pelo melado francês que pelo melado britânico. O imposto os obrigaria a comprar o produto mais caro. Havia um meio de contornar essa dificuldade e muitos comerciantes o adotaram. Contrabando. Alguns dos maiores comerciantes das colônias, como na Inglaterra, tornaram-se contrabandistas. Mais de uma fortuna colonial dependia desse tráfico proibido. Uma vez que tantos homens estavam introduzindo melado estrangeiro sem pagar impostos, contrabandear não era considerado uma coisa errada. Dos 14.000 barris de melado importados por Rhode Island todos os anos, 11.500 vinham das Índias Ocidentais sem pagar imposto. Dos 15.000 barris importados pelo Massachusetts em 1763, todos eles, com exceção de 500, vinham das ilhas estrangeiras. Contrabandear era fácil. As colônias ficavam a 3.000 milhas da Inglaterra. Suas costas eram extensas e irregulares. Os oficiais britânicos eram de boa paz. Os encarregados da alfândega, cujo serviço era manter um olho aberto nos contrabandistas, ou mantinham um olho fechado, ou abriam-no só o suficiente para ver um presente que iam receber. Os colonizadores não iriam levar em conta aquilo que iria auxiliar o Império Britânico a crescer, ou que tornaria ricos os comerciantes ingleses e as fazendas britânicas das Antilhas. Estavam interessados em ficar ricos eles próprios. Se pudessem ganhar a vida apenas obedecendo às leis do Império, muito bem. Se para ganhar a vida fosse preciso romper com as leis, então, ora, era melhor um buraco no meio da lei britânica que no meio do próprio bolso. Se podia haver lucros comerciando-se com as ilhas francesas nos tempos de paz, então muito maiores lucros haveria em tempo de guerra, e os comerciantes do norte aproveitaram a oportunidade. Enquanto o Império Britânico estava empenhado numa luta de morte com os franceses na Guerra dos 7 Anos, enquanto os soldados das colônias estavam lutando lado a lado com os britânicos contra os franceses e os índios, os navios coloniais estavam correndo para as ilhas francesas com provisões de que os franceses necessitavam desesperadamente. Durante a guerra, era costume que os lados opostos fizessem trocas de prisioneiros. As embarcações coloniais obtinham passes dos governadores das colônias, dando-lhes o direito de ir às colônias francesas trocar prisioneiros. Muitas vezes, essas bandeiras de trégua, como eram chamadas tais barcos, traziam uns poucos prisioneiros franceses e muitas provisões. A Marinha Britânica estava tentando fazer com que os franceses morressem de fome, mas lá iam os barcos coloniais atravessando o bloqueio com alimentos para o inimigo. James Hamilton, governador da Pensilvânia, escreveu em 1759 e em 1760 que, abre aspas, uma grande parte dos principais mercadores da Filadélfia se ocupam neste comércio com os franceses nas Índias Ocidentais. Fecha aspas. A Guerra dos 7 Anos poderia ter se reduzido a 5 anos se os colonizadores não tivessem ajudado a alimentar o inimigo. Para as pessoas que tinham o Império Britânico no fundo do coração, a França era o inimigo, fosse na Índia, na Europa, na América do Norte ou nas Índias Ocidentais. Para os colonizadores, a França, que ficava no Canadá e no oeste dos Apalaches, era um inimigo feroz e queriam exterminá-lo. Mas a França, que ficava nas Índias Ocidentais, era um lugar onde se podia fazer um negócio rendoso. Os colonizadores não tinham a Inglaterra no fundo do coração. Não se consideravam ingleses e nem mesmo americanos. Um colonizador se considerava virginiano ou nova-iorquino e etc. As colônias não eram um país, eram 13 países. Tinham rivalidades entre si e estavam sempre brigando. Às vezes, brigavam por causa dos limites, às vezes, pela competição nos negócios. Quando quer que a pátria de origem lhes pedisse qualquer coisa, passavam a batata quente para uma outra colônia qualquer. Cada colônia esperava e via o que é que as outras estavam fazendo.
Depois, faziam somente aquilo que era feito pela mais vagarosa. Era muito difícil fazê-las agir em conjunto, mesmo diante de um inimigo perigoso como os franceses ou os índios. Assim, no outono de 1763, houve um grave levante dos índios, chefiado pelo chefe índio Pontiac. Amherst, o comandante em chefe do exército britânico na América, solicitou a Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia que fornecessem tropas. Nova York disse: "Bem, nós fornecemos tropas só se vocês pedirem à Nova Inglaterra." Nova Jersey seguiu o exemplo de Nova York. Uma vez que não foram recrutados soldados em número suficiente, Gage, que era o comandante em chefe depois de Amherst, finalmente pediu auxílio às colônias da Nova Inglaterra. Massachusetts recusou, por não querer receber ordens de Nova York. New Hampshire recusou porque Connecticut e Massachusetts não tinham dado sua contribuição. Rhode Island recusou. Finalmente, Connecticut concordou em arranjar um pequeno corpo de soldados. A Virgínia deu sua parte. Nova York arranjou um pouco mais que a metade da tropa requisitada. E Nova Jersey concordou em fornecer 300 soldados, em vez dos 600 solicitados. Enquanto isso, a luta contra Pontiac já estava acontecendo. Os comandantes do exército britânico ficaram furiosos de ter que implorar aos colonizadores para que fornecessem soldados em vez de forçá-los a fornecer. Mas os colonizadores não recebiam ordens assim com essa facilidade. Já tinham uma boa prática em brigar com a Inglaterra em suas muitas disputas com os governadores reais. Embora o parlamento britânico aprovasse leis de comércio referentes a essas possessões norte-americanas, a maioria das outras leis que governavam as diversas colônias eram feitas pelos próprios colonizadores. Cada colônia elegia os seus próprios legisladores. Além disso, em todas as colônias, com exceção de Rhode Island e Connecticut, havia um governador real indicado pelo rei para ajudar na elaboração das leis. Havia muitas brigas entre esses legisladores dos colonizadores e o governador real. Os primeiros pensavam na colônia em primeiro lugar, e o governador pensava primeiro na Inglaterra e no Império. Os colonizadores queriam uma coisa, o governador dizia não. O governador real queria outra, os colonizadores diziam não. Em muitos casos, os colonizadores ganhavam a batalha, principalmente porque eram eles que pagavam o salário do governador. Se ele não se comportasse, o dinheiro era negado ou lhe reduziam o salário. Os colonizadores estavam com a faca e o queijo na mão. Caíram no hábito de fazer o que queriam. Essas discussões com o governador real, que representava o governo britânico na América, deu aos colonizadores a prática em bater o pé por aquilo que julgavam seus direitos. De 1607 a 1763, essas 13 colônias rivais tinham 13 brigas separadas com a mãe pátria. Mas em cada caso o argumento era o mesmo. Cada 20 anos a colônia dobrava de população. O comércio e as culturas cresciam tremendamente. Os colonizadores queriam se expandir e em toda parte havia o controle britânico, cujo objetivo era o bem da mãe pátria e do império. Já que estavam a 3.000 milhas da Inglaterra, já que em muitos casos tinham vindo para a América para fugir aos impostos ou leis europeias que os incomodavam ou que os impediam de ganhar uma vida decente, já que uma vez aqui tinham aprendido a cuidar de si mesmos, apesar das frequentes tentativas de intervenção por parte dos governadores, já que se tinham acostumado a desobedecer às leis do império que não lhes agradavam, por tudo isso, os colonizadores tinham se tornado cada vez mais independentes. Enquanto a Inglaterra achava que as colônias existiam para servi-la, as colônias achavam que existiam para servir-se a si próprias. Assim mesmo, até 1763 tinham se contentado em continuar sendo uma parte do império. Até essa época, muitos poucos colonizadores tinham pensado em se separar da Inglaterra. Entretanto, em 4 de julho de 1776, 13 anos depois, a América disse literalmente, abre aspas, "Não queremos mais pertencer ao Império. Vamos nos governar a nós mesmos." Fecha aspas. E o que aconteceu? Durante 7 anos, a Inglaterra havia lutado numa guerra feroz com os franceses.
No final da guerra, o império tinha sido grandemente aumentado. Mais ilhas nas Índias Ocidentais, toda a terra que ia dos Apalaches ao Mississippi, com exceção de Nova Orleans na desembocadura, todo o Canadá. Eram estas as últimas terras que tinham sido acrescentadas às colônias americanas. Tudo isto era muito bonito, mas era preciso dedicar muita atenção a essas terras. Os novos territórios exigiam cuidados e isso custaria muito dinheiro. Os contribuintes britânicos já estavam começando a se queixar do alto custo das inúmeras guerras da Inglaterra e era preciso fazer alguma coisa. Era preciso fazer qualquer coisa em relação ao contrabando que graçava nas colônias. E também era preciso providenciar para que os índios se mantivessem quietos e satisfeitos, para que não entregassem um comércio de peles aos franceses, que eram amigos. Parecia muito evidente aos membros do parlamento que a ascendência da Inglaterra sobre as colônias não estava sendo muito grande e que os laços que as ligavam deviam ser estreitados. Os índios tinham ficado alarmados com o movimento para o oeste que estavam empreendendo os colonizadores. Atiçados pelos franceses, estavam em pé de guerra todo o tempo. Os comerciantes de peles das colônias eram muitas vezes um bando de desonestos aproveitadores que não se satisfaziam com os lucros obtidos honestamente. Empregavam o rum para embebedar os índios e depois os enganavam. O comércio de peles era importante para os ingleses e, assim, queriam manter os índios satisfeitos. Além disso, era bom também não deixar os colonizadores irem muito para frente, afastando-se da costa e do controle do governo britânico. E havia mais. Se ia haver lucros com as terras do oeste quando os preços subissem, os ingleses queriam ter uma boa fatia no negócio. A Proclamação de 1763 era a resposta a tudo isto. O parlamento não tencionava impedir eternamente que os colonizadores avançassem sobre as montanhas. O plano era estabelecer a paz com os índios até que o comércio de peles pudesse ser controlado. Dentro de alguns anos, iriam permitir o avanço novamente. Mas a proclamação não dizia isto, e os colonizadores do Oeste, comerciantes de peles das colônias e também os participantes das companhias de terras ficaram impacientes. A proclamação fê-los sentir que tinham sido enganados. Estavam furiosos com os ingleses. Enquanto durava a Guerra dos 7 Anos, o comércio nas colônias era excelente. Os franceses, que precisavam desesperadamente de provisões, estavam prontos a pagar preços altos por elas. O exército britânico na América significava muitas bocas a mais para serem alimentadas. Como resultado, os fazendeiros e plantadores americanos aumentaram o tamanho de suas culturas e vendiam tudo o que produziam com um preço aumentado. Os lojistas, vendendo os artigos com grandes lucros, aumentavam seus estoques. Os navios mercantes negociavam em alta escala. Muitas pessoas conseguiam uma fortuna da noite para o dia. O dinheiro era fácil de obter e o povo começou a se acostumar a viver num estilo melhor que jamais tivera. Mas, como sempre acontece, o tempo de guerra e sua prosperidade imaginária não duraram. Quando a guerra terminou em 1763, veio a derrocada. O exército foi dissolvido, os franceses de repente começaram a não comprar mais nada, os preços caíram. Os comerciantes, fazendeiros e lojistas viram-se com excesso de mercadorias e os preços caindo assustadoramente. Os trabalhadores eram despedidos. Os tempos andavam ruins. Era a época indicada para avançar para o oeste e começar uma vida inteiramente nova. Mas havia a proclamação, aquela odiosa lei inglesa. Naturalmente, muitas pessoas foram assim mesmo, com lei ou não, porque era um movimento grande demais para ser detido por uma lei qualquer. Mas os colonizadores, assim mesmo, ficaram muito zangados. Mesmo após a guerra, os britânicos tinham medo de que os 85 mil franceses derrotados começassem a lhes dar trabalho novamente. Sabiam que os índios, pelo menos, iriam fazer isso. Não adiantava, achavam eles, querer depender das colônias para organizar um exército. Estavam fartos de guerras coloniais, enquanto os colonizadores evitavam ajudar passando o encargo adiante.
Era preciso construir fortalezas no oeste e organizar um exército de pelo menos 10.000 soldados. Uma vez que a guerra tinha sido declarada em parte para auxiliar os colonizadores, era justo, pensava o parlamento, que os colonizadores pagassem as pesadas despesas da guerra. E uma vez que o novo exército e as fortalezas iriam ser usadas para a proteção das colônias, era justo que os colonizadores ajudassem a pagar também por isto. Assim, o parlamento continuou a fazer planos para angariar dinheiro e para exterminar o contrabando nas colônias. Em 1764, a Lei do Açúcar foi aprovada. Era a mesma antiga Lei do Melado, vestida com roupas novas. O imposto sobre o melado francês, que era antigamente de 6 pence por galão, foi reduzido a 3 pence. Os impostos foram incidir sobre outras mercadorias, como sedas, café e vinho. O dinheiro arrecadado deveria cobrir as despesas com o novo exército da América. Não devia existir mais contrabando algum. A Marinha Britânica deveria patrulhar a costa americana e aprisionar todos os navios que desobedecessem à lei. Os agentes da alfândega não poderiam mais permanecer na Inglaterra enquanto pagavam a alguém para fazer o seu trabalho na América. Os governadores reais receberam ordem de desempenhar totalmente o seu papel. Qualquer pessoa que ajudasse a apanhar contrabandistas receberia uma cota dos artigos em questão. Os informantes receberiam recompensas. O parlamento queria agir mesmo. Essa nova lei tinha garras e dentes. Mas isto não era tudo. Em 1765, o governo britânico aprovou a Lei do Selo para arrecadar fundos e pagar as tropas da América. Estipulava que todas as cartas de jogar, dados, panfletos, jornais, anúncios, diplomas escolares, almanaques, licenças de casamento e muitos outros documentos legais tinham que ser selados. Embora hoje em dia seja comum essa forma de imposto nos Estados Unidos, essa ideia provocou grandes protestos nas colônias em 1765. Na Inglaterra, a lei do selo estava em vigor há vários anos. O povo se acostumara ao hábito de colar selos sem fazer escândalo. E se o selo era aceito na Inglaterra, pensaram os membros do parlamento, por que não nas colônias, especialmente considerando que o dinheiro arrecadado iria ser gasto em benefício delas. Mas os membros do parlamento estavam redondamente enganados. Os selos não foram aceitos na América em 1765. A Proclamação de 1763, a Lei do Açúcar em 1764, a Lei do Selo em 1765, tempo duro para as colônias. A cena estava preparada para a discórdia e ela não se fez esperar. A disputa entre os fronteiriços e as classes superiores ainda não tinha terminado. Os trabalhadores das cidades tinham começado a aderir a essa luta para obter maior poder. Os comerciantes e plantadores ricos ainda tomavam parte na administração de todas as colônias, mas em toda parte as classes mais pobres começavam a negar-lhes o direito de mandar. Ora, aconteceu uma coisa interessante. Os mercadores ricos das colônias comerciais ficavam muito aborrecidos com os navios da Marinha Britânica, sempre vigiando para evitar o contrabando. Uma vez que muitos deles tinham a fortuna toda investida no comércio com as Índias Ocidentais, essa caça constante feita pela Marinha era um golpe terrível em seus negócios. Os fabricantes de rum também foram atingidos por esse golpe contra os contrabandistas. Alguns comerciantes e contrabandistas de rum perderam todo o seu dinheiro, e outros sentiram que iriam perder o seu também, a menos que se fizesse qualquer coisa para neutralizar a odiosa Lei do Açúcar. A aprovação da Lei do Selo deu aos comerciantes a oportunidade que esperavam. Atiçaram as classes mais pobres, fazendo-as acreditar que as novas leis da Inglaterra é que eram responsáveis pelas suas dificuldades. Os advogados, atingidos pela Lei do Selo, faziam eloquentes discursos sobre o direito dos ingleses. Os redatores de jornais, também atingidos por ela, escreviam longos artigos em suas publicações contra as injustas leis da Inglaterra.
O homem comum, quase sempre sem dinheiro e agora ainda por cima desempregado por causa dos tempos difíceis, acolheu entusiasticamente a oportunidade de melhorar de vida. Foi levado a acreditar que a Inglaterra era uma inimiga e que suas leis não deviam ser obedecidas. As leis comerciais tinham atingido os mercadores, mas essa nova lei do selo atingia todo mundo. Nunca anteriormente a Inglaterra tinha tentado obrigar os colonizadores a pagar impostos diretamente. Era difícil se revoltar contra impostos indiretos, como, por exemplo, as taxas cobradas pelos portos. Mas a lei do selo era diferente. Aqui estavam os selos detestados à vista de todos. Os trabalhadores das cidades formaram grupos chamados Filhos da Liberdade. Destruíram as casas dos agentes de selo, atirando a mobília nos esgotos. Apanharam os selos e os amontoaram nas ruas, queimando-os em seguida. Havia arruaças em Nova York, Boston, Charleston e outras cidades grandes. Os Filhos da Liberdade começaram a se erguer. O povo simples, com uma coragem característica, estava transformando em ação os discursos e palavras da imprensa. Os comerciantes também não demoraram a agir. Pensaram um meio excelente de forçar o parlamento a voltar atrás. Vinham comprando há muito tempo artigos ingleses para vender nas colônias. Agora iriam executar um plano de não importar mais nada da Inglaterra. Era uma ideia inteligente, porque se deixassem de comprar, os fabricantes ingleses perderiam todos os negócios e cairiam em cima do parlamento para revogar a lei do selo. O general Thomas Gage, que chefiava as tropas britânicas na América, descreveu o que se passava numa carta enviada a Conway, um dos secretários de Estado do rei, em 21 de dezembro de 1765, de Nova York. 2 pontos. O plano dos que possuem propriedades é fazer um levante entre as classes inferiores para evitar a execução da lei, com o fim de aterrar e assustar o povo da Inglaterra e fazê-lo redigir uma revogação da lei. E os mercadores, tendo cancelado as mercadorias que haviam encomendado, a não ser que a lei fosse revogada, não duvidam que muitas cidades comerciais e os principais comerciantes de Londres os ajudarão a conseguir seu objetivo. Os advogados são a fonte de onde emanam os brados que agitam todas as províncias. Numa província, nenhum ato público se faz sem eles, e nunca seria de desejar que a própria justiça estivesse livre de culpa. Os comerciantes em geral, conselheiros, magistrados, etc., uniram-se neste plano de arruaças e, sem a influência e a instigação deles, o povo das classes mais baixas estaria muito quieto. Custou muito até que ficassem agitados. Os marinheiros são os únicos que constituem uma turba propriamente dita e estão inteiramente sob o comando dos comerciantes que lhes dão trabalho. As classes inferiores, cuja disputa maior era com os ricos, eram arrastadas, como Gage observou argutamente, a lutar pelos ricos. Uma história muito antiga. O plano dos comerciantes de não importar teve êxito. As rodas de fiar e os teares domésticos começaram a fazer horas extra, fabricando roupas para os colonizadores, de modo que os artigos ingleses não eram comprados. Os colonizadores prometeram não fazer os funerais muito pomposos que costumavam fazer para não precisar dos panos ingleses. Não compre nada da Inglaterra, era o brado popular. O comércio inglês, então, passou por uma fase crítica nessa época. Agora, com os americanos cancelando as compras, começou a piorar a situação. Os comerciantes ingleses escreveram ao parlamento implorando que as leis que tinham aprovado fossem revogadas. Uma dessas cartas dizia, abre aspas, nosso comércio foi atingido. Que diabo vocês estão fazendo? De nossa parte, não pretendemos entender a política adotada para a América, mas nosso comércio está sendo prejudicado. Favor consertar isso e que a peste caia sobre vocês se não o fizerem. Fecha aspas. O parlamento entendeu. A lei do selo foi revogada em 1766. Eis aqui como foi recebida na América.
Boston, sexta-feira às 11 horas, 16 de maio de 1766. Neste momento, chegou a chalupa Harriston pertencente a John Hancock, capitão Shubael Coffin, em 6 semanas e 2 dias de Londres, com importantes notícias que são as que seguem. Da Gazeta de Londres. Westminster, 18 de março de 1766. No dia de hoje, Sua Majestade veio à Câmara dos Pares e, com suas vestes reais, sentou-se no trono com a solenidade habitual. Sir Francis Molyneux, cavaleiro portador do bastão negro, foi enviado à Câmara dos Comuns com uma mensagem do rei convocando-os para a Câmara dos Pares. Os comuns afluíram lá e Sua Majestade assentiu em aprovar uma lei que revogará outra lei aprovada na última sessão do Parlamento, intitulada Lei para recolher e aplicar certos impostos do selo e outros nas colônias britânicas da América, para eventual cobertura das despesas com a defesa, proteção e segurança da mesma, e para emendar parte de diversas leis do Parlamento relacionadas com o comércio e rendas recolhidas das citadas plantações e colônias da América, bem como orientar a maneira de determinar e reconsiderar as penalidades aí mencionadas. E também 10 projetos de lei públicos e 17 particulares. Quando o rei foi à Câmara dos Pares para dar a real aprovação, havia tanta gente reunida em burburinho e batendo palmas que diversas horas se passaram até que Sua Majestade conseguisse alcançar a Câmara dos Pares. Imediatamente após ter o rei assinado a real aprovação da revogação da lei do selo, os comerciantes que têm negócios na América despacharam uma embarcação que estava à espera para que anunciasse o acontecido no primeiro porto, o de Connecticut. Houve a maior manifestação de júbilo possível na cidade de Londres, por pessoas de todos os tipos, pela revogação total da lei do selo. Os navios que estavam no rio içaram todas as bandeiras, havia iluminação e fogueiras por toda a parte. Em suma, o júbilo foi maior que em qualquer outra ocasião. Fala-se que a lei do comércio relacionado com a América será considerada e todas as queixas eliminadas. Os amigos da América são poderosos e dispostos a auxiliá-la em tudo o que puderem. O capitão Blake partiu no mesmo dia com o capitão Coffin e o capitão Shand, 15 dias antes, para esse porto. É impossível exprimir a alegria que invade as cidades no momento, ao receber a notícia acima, gloriosa e importante. Os sinos das igrejas começaram imediatamente a badalar e soubemos que o dia marcado para a comemoração geral será na próxima semana. Impresso para benefício do público por Draper's Edds e Gill, Green Russell Fleets. Cópia da publicação original existente na biblioteca do Museu de História da Sociedade. A notícia gloriosa não iria durar. O parlamento estava decidido a fazer as colônias tomarem parte nas despesas do império com a América. Tinha decidido também que tinha o direito de lhes cobrar impostos. Patrick Henry, um homem da fronteira que era um dos elaboradores das leis da Virgínia, tinha argumentado que só os próprios legisladores das colônias e não o parlamento tinham o direito de estabelecer impostos. Os outros colonizadores disseram a mesma coisa. Isso era uma grande bobagem, pensavam os membros do parlamento. Fizeram novas leis. O imposto do melado foi mais uma vez diminuído. As leis de Townshend, aprovadas em 1767, cobravam impostos sobre o vidro, chumbo, chá e muitos outros artigos enviados para a América. Mais uma vez, era uma taxa indireta, o tipo de imposto que os colonizadores estavam acostumados a acatar no passado. O parlamento não esperava que reagissem. Mas havia uns pontos nas novas leis que traziam problemas. Muitos oficiais britânicos tinham medo de cumprir seu dever enfrentando os colonizadores no caso de eles desobedecerem às leis, porque era frequente o povo enfurecido danificar suas propriedades ou agredi-los. Outros oficiais britânicos achavam que não podiam fazer nada, porque os colonizadores é que pagavam seus salários.
Uma parte das novas leis dizia que uma cota do dinheiro arrecadado iria ser utilizado para pagar os salários dos governadores reais e outros administradores britânicos na América. Os colonizadores imediatamente reconheceram este golpe no seu próprio poder. Outro ponto da lei estipulava que deveriam ser enviados para a América mais navios e mais agentes para fiscalizar o contrabando. E os agentes fiscais tinham o direito de ir romper em qualquer casa, loja ou porão para procurar e confiscar mercadorias contrabandeadas. Os colonizadores fizeram forte objeção a esse corte da sua liberdade. O povo, mais uma vez, fora instigado. Não seriam importados gêneros. Mais arruaças, mais incêndios e o contrabando continuava. Em 10 de junho de 1768, a chalupa Liberty, de John Hancock, chegou à Baía de Boston com um carregamento de vinho trazido da Madeira. O agente do porto recusou-se a permitir que o vinho fosse descarregado antes de serem pagos todos os impostos. Ofereceram-lhe suborno. Quando se recusou a aceitar, foi atirado num camarote do navio e preso ali até que todo o vinho fosse apressadamente descarregado. Um mês depois, agentes fiscais apreenderam a embarcação. A turba se amotinou, atacou os agentes, apedrejou suas casas. Foram convocados mais soldados britânicos para vir a Boston. Os britânicos estavam tentando, com todas as forças, impedir o contrabando. Benjamin Franklin escreveu um artigo intitulado Regras para reduzir um grande império a um império diminuto. Com palavras sarcásticas, descrevia o que estavam fazendo os agentes fiscais da Inglaterra. Abre aspas, varra com navios armados cada baía, porto, rio, riacho, enseada ou cantinho da costa de suas colônias. Detenha qualquer navio costeiro, qualquer barco carregado de madeira, qualquer pescador, revire no avesso toda a carga que trouxerem, e mesmo o lastro. E se for encontrado um pacotinho de alfinetes que não foi registrado, confisque toda a carga. Fecha aspas. Os navios britânicos dos agentes de impostos cada vez mais estavam vigilantes. Mas o contrabando não poderia ser reprimido inteiramente. As costas eram extensas demais para que pudessem ser vigiadas, e o povo estava ativamente empenhado em proteger o lado dos contrabandistas. Em julho de 1769, uma multidão de Newport, Rhode Island, queimou a chalupa dos agentes fiscais Liberty porque tinha acabado de capturar 2 embarcações acusadas de contrabando. Os informantes que delatavam os contrabandistas frequentemente eram surrados. Em Boston, uma multidão agarrou um informante, cobriu-o com alcatrão e penas e fê-lo marchar nas ruas cheias de gente. Em Nova York, 3 outros informantes também receberam camadas de alcatrão e penas. O sentimento do povo contra os informantes espalhou-se até mesmo entre as crianças que frequentavam escolas. Em Boston, numa manhã de quinta-feira, em 22 de fevereiro de 1770, alguns meninos de escola começaram a brigar com um informante chamado Richardson. Ele se refugiou em sua casa, que ficava perto, sob os gritos de delator, delator. Aí juntaram-se a ele sua esposa e um homem. Os 2 lados começaram a jogar coisas usando lixo, até que se viu claramente que as crianças atiravam melhor. Então, de dentro de casa, Richardson atirou com uma arma várias vezes sobre a multidão, matando Christopher Snyder, um menino de 11 anos, e ferindo o filho do capitão John Gore. Imaginemos como deviam estar acesos os ânimos para um homem atirar numa multidão de meninos de escola. Os Filhos da Liberdade estavam em atividade em toda a parte, cantando canções sobre a liberdade. Faziam passar um mau bocado aos comerciantes que continuassem a comprar da Inglaterra, em face do acordo de não importação. No Almanaque Norte-Americano, de 1770, de Edes e Gill, estava impressa uma lista de nomes de comerciantes que continuavam a importar artigos britânicos contrariando o acordo. Mais apedrejamento, mais alcatrão e penas, mais danificação de propriedades. Muitas pessoas que tinham tomado o partido da Inglaterra tinham medo de procurar barulho
e assim ficavam em silêncio. O tenente Duddingston, comandante britânico da embarcação fiscal Gaspé, atraíra o ódio tanto dos contrabandistas como dos que não o eram, porque seu serviço de patrulhamento da costa era bom demais. Um dia, Gaspé estava perseguindo uma embarcação colonial quando encalhou numa pequena ponta de terra perto de Providence, Rhode Island. Nessa noite, um bando de colonizadores aprisionou a tripulação e tocou fogo na embarcação. O rei pediu que se fizesse uma investigação para descobrir os culpados. Embora pelo menos 1000 pessoas soubessem os nomes daqueles, nenhuma só se ofereceu para delatá-los. Em Boston, em março de 1770, somente algumas semanas depois do assassinato de Christopher Snyder, 5 pessoas foram mortas pelos soldados britânicos depois de uma luta que começara quando foram atiradas algumas bolas de neve. Embora mais tarde os soldados fossem julgados e considerados inocentes, assim mesmo os líderes dos colonizadores revoltados aproveitaram a oportunidade para manter a chama acesa. Mandaram imprimir folhetos sobre o massacre de Boston. Nesta época, a maioria dos ricos comerciantes que tinham iniciado a revolta começavam a se sentir arrependidos com o rumo que as coisas estavam tomando. A Inglaterra aprovara leis que tinham prejudicado os seus negócios. Haviam tentado revogar essas leis, haviam instigado o povo a fim de obter o que queriam, mas as classes inferiores, a massa, estava indo longe demais. Desrespeitar leis que não eram bem recebidas era uma coisa, mas destruir casas e pôr fogo nos navios era outra. Os proprietários ricos estavam alarmados com a facilidade com que a multidão andava destruindo propriedades. Estes pequenos fazendeiros, mecânicos, pessoas que não tinham voto e nem propriedades em terras, que estavam gritando mais alto que todos e lutando com mais ferocidade pelos direitos dos homens, eram os que tinham menos voz ativa na administração de seu país. Muitos comerciantes viram que haveria muito mais perigo se a massa ficasse no poder que se continuassem as leis do parlamento. O governador Morris expressou os sentimentos dos ricos ao escrever assim, abre aspas, os cabeças do povo tornam-se perigosos para os ricos, e a questão é como fazê-los parar, fecha aspas. Em 1770, o parlamento revogou as leis Townshend, deixando apenas um pequeno imposto sobre o chá. Nesta altura, os comerciantes estavam prontos a se considerarem satisfeitos. Queriam que as coisas se acalmassem para poder voltar ao trabalho. Aquela excitação das classes inferiores era perigosa. De 1770 a 1773, houve menos agitação. Os negócios melhoraram. Muitos comerciantes estavam pagando o pequeno imposto sobre o chá. Outros, especialmente os de Nova York e Filadélfia, ainda achavam mais fácil contrabandear o chá, mesmo com todos os barcos da marinha fazendo patrulha nas baías. O chá contrabandeado era mais barato para as pessoas que o consumiam e os lucros para os comerciantes eram maiores. O negócio prosperava. É verdade que Samuel Adams, um dos mais esquentados líderes da massa do povo, ainda continuava fazendo o possível para instigá-la. Na Gazeta de Boston, em 5 de outubro de 1772, ele escreveu, abre aspas, já é tempo de o povo deste país declarar abertamente se quer ser livre ou escravo. Vamos olhar calmamente em redor a fim de considerar qual o melhor modo de agir. Vamos fazer disso o grande tópico de conversa em todos os clubes sociais. Vamos nos reunir em todas as cidades. Que todas as associações e organizações se reúnam para discutir e recuperar nossos justos direitos. Fecha aspas. Também é verdade que em outras colônias, homens que pensavam como Adams queriam manter o povo revoltado. Formavam até mesmo comissões de correspondência, que escreviam cartas entre si relatando as coisas excitantes que aconteciam em cada uma das colônias. Desse modo, os grupos atuantes, os radicais,
ficavam em contato uns com os outros. Assim mesmo, essa gente comum que pensava estar lutando pelo direito de tratar de sua vida sem interferência do parlamento, não poderia ir muito longe sem o auxílio dos comerciantes, ricos e poderosos. Mas agora, esses comerciantes achavam que era melhor para eles não cerrar fileiras do mesmo lado que as classes inferiores. Os comerciantes é que tinham começado o jogo, mas queriam parar assim que a bola não estivesse mais em suas mãos. Não queriam mais entrar na luta contra a Inglaterra. Os dois grupos começavam a se separar. Nesta altura, o parlamento fez uma coisa estúpida. Os comerciantes e os radicais tinham se separado. Foi a lei do chá, aprovada pelo parlamento, que os uniu de novo. A Companhia da Índia Oriental, uma empresa enorme, poderosa e dirigida por britânicos, estava em dificuldades financeiras. A menos que o parlamento a auxiliasse imediatamente, iria falir. Havia 17 milhões de libras de chá em seus depósitos. Isso representaria um bocado de dinheiro se o chá fosse vendido. Onde vendê-lo? Nas colônias, naturalmente. Não estavam sendo contrabandeadas grandes quantidades de chá holandês para Nova York e Filadélfia? A ideia que estava por trás da lei do chá era obrigar os colonizadores a comprar chá da Companhia da Índia Ocidental, em vez de chá contrabandeado. O chá contrabandeado era barato, mas a Companhia da Índia Oriental vendia mais barato ainda. Antes de 1773, a companhia levava o chá para a Inglaterra, depois o vendia com lucro para um comerciante inglês. Este o vendia com lucro para um comerciante americano. E este ainda vendia com lucro ao lojista americano, que por fim vendia com lucro ao consumidor das colônias. Eram pagos 4 aumentos de lucro antes de finalmente o chá alcançar a pessoa que iria beber. Não era de admirar que o chá da Companhia da Índia Oriental custasse mais que o chá holandês. A nova lei do chá alterava isto. Dava à Companhia da Índia Oriental o direito de enviar o chá em seus próprios navios, abrir seus próprios depósitos na América e vender diretamente ao lojista americano. Eliminando 2 dos lucros, o chá poderia ser vendido por cerca de metade do preço original. Seria mais barato não somente do que o chá sobre o qual os comerciantes americanos pagavam impostos, mas até mesmo que o chá contrabandeado. Antes da lei do chá, Companhia da Índia Oriental, comerciante inglês, comerciante americano, lojista americano, consumidor. Depois da lei do chá, Companhia da Índia Oriental, comerciante americano, consumidor americano. O plano do parlamento era ajudar a Companhia da Índia Oriental a vender seus 17 milhões de libras de chá, e isso daria chá mais barato aos colonizadores. Tudo muito bom, mas excluía o comerciante americano, que logo iria ficar fora do negócio do chá. Os contrabandistas de chá holandês viram evaporar seu rendoso modo de vida. Os comerciantes que tinham chá em seus depósitos viam-se com todo ele encalhado, assim que chegasse o chá da companhia mais barato. Havia um meio de contornar a situação, e foi o que os comerciantes adotaram. Uniram-se novamente com os radicais, os que não queriam nada com a Inglaterra. Agora, Samuel Adams tinha a oportunidade que procurava. O chá da Companhia da Índia Oriental seria mais barato, e é claro que os colonizadores o comprariam. Mas os comerciantes, cujo bolso seria afetado, e os radicais que se opunham ao direito assumido pelo parlamento de cobrar impostos sem consentimento das colônias, não queriam que isso acontecesse. O chá não podia desembarcar. Logo, começaram a aparecer artigos nos jornais alertando o povo contra a Companhia da Índia Oriental. Um dos argumentos favoritos era que, embora o chá fosse muito barato no começo, depois que a companhia eliminasse todos os concorrentes, iria subir os preços quanto quisesse. Reclusos fez essa advertência no Boston Evening Post, de 18 de outubro de 73. Abre aspas.
Embora os primeiros carregamentos de chá possam ser vendidos por preço baixo para se popularizar, assim que este modo de importação de chá ficar bem estabelecido, eles, como todos os outros monopolizadores, planejarão maiores lucros e venderão a mercadoria ao preço que tiverem vontade. Fecha aspas. Outra pessoa advertiu que outras companhias britânicas poderiam fazer a mesma coisa. E aí, o que seria dos colonizadores? No Pennsylvania Chronicle, de 15 de novembro de 73, abre aspas, a abertura de um estabelecimento da Companhia da Índia Oriental na América não iria estimular todas as grandes companhias da Grã-Bretanha a fazerem a mesma coisa? E se assim for, que alternativa teremos, senão a de ser os homens que cortam lenha e baldeiam água para eles? Fecha aspas. Muitas pessoas, então, objetavam não somente que se aceitasse a Companhia da Índia Oriental, mas que se bebesse chá. No Pennsylvania Journal, de 20 de outubro de 73, assinado por um velho mecânico, um artigo dizia que, abre aspas, quando o chá não era usado, nem mesmo muito conhecido entre nós, nessa época parecia que o povo era mais feliz e gozava de saúde melhor do que agora, fecha aspas. Reconhecem aí a mão de Samuel Adams e dos comerciantes? Agora eram realizados grandes comícios em todos os portos principais. O homem do povo ouvia os oradores inflamados que lhes falavam sobre seus direitos. Havia muito poucos discursos sobre o dinheiro que os comerciantes iriam perder se viesse a companhia, mas havia muitos discursos sobre abaixo os impostos sem representação e ainda sobre a liberdade. O chá não pode ser desembarcado. Em Boston, em novembro de 73, 3 navios da companhia chegaram até a Bahia. Os radicais não queriam deixar o chá ser desembarcado. O governador Hutchinson não queria que os navios voltassem sem descarregar. Na noite de 16 de dezembro de 73, um grupo de homens pulou para dentro dos navios, arrombou os caixotes e despejou o chá no mar. Este chá, em Boston, custou à Companhia da Índia $75.000. Navios com carregamentos de chá chegavam a Charleston, Nova York e Anápolis. As multidões estavam sempre esperando por eles. Em Charleston, o chá foi colocado em porões úmidos. Em Nova York, houve outro chá, entre aspas, que despejaram na água. Em Anápolis, quando o brig Peggy Stewart chegou com um carregamento de mais de 1 tonelada, com impostos pagos para a firma T.C. Williams & Company, tanto o navio como o chá foram queimados enquanto uma grande multidão olhava. Quando as notícias sobre o chá de Boston alcançaram o parlamento, este agiu prontamente. $75.000 de propriedade britânica destruídos. Isso já era demais. Os colonizadores precisavam aprender uma lição. O parlamento decidiu pena severa. O porto de Boston ficaria fechado até que pagassem pelo chá. Não poderia mais haver reuniões sem permissão do governador. Os oficiais britânicos, acusados de assassinato durante o serviço de verificação da observância das leis, teriam seu julgamento efetuado na Inglaterra, longe dos colonizadores inflamados. O general Gage foi nomeado governador de Massachusetts. Mais tropas foram enviadas para Boston. A sorte está lançada, escreveu George III a Lord North. As colônias ou se submetem ou triunfam. Na América, Samuel Adams e seus seguidores tinham a atenção do povo. Eram absolutamente contrários a que as colônias cedessem às imposições do parlamento. Na Inglaterra, Lord North e seus seguidores controlavam o parlamento. Estavam decididos a punir os colonizadores. Estava no ar uma luta que iria até o fim. As comissões de correspondência estavam em grande atividade. Foi organizada uma reunião de homens escolhidos entre as diversas colônias. Em 5 de setembro de 74, o primeiro Congresso Continental se reuniu em Filadélfia. Boston deverá pagar pelo chá ou devemos apoiar essa cidade se ela se recusar a isso?
Longos discursos foram feitos pelos que eram a favor de moderação, de obediência ao parlamento. Outros longos discursos dos radicais a favor da resistência e da resposta ao desafio feito pela Inglaterra. Finalmente, depois de 52 dias de discussão, os radicais venceram. Ficou decidido tudo sobre a Associação Continental. Os colonizadores iriam tentar a não importação de novo e também a não exportação. As comissões iriam cuidar para que ninguém rompesse o acordo. Outra reunião iria ser realizada no ano seguinte. Em fevereiro de 75, o general Gage começou a se preparar ativamente para enfrentar as dificuldades por vir. Queria reforçar as fortificações da Baía de Boston. Era inútil pedir aos trabalhadores de Boston para fazer esse serviço, portanto, Gage enviou os agentes a outras cidades para trazer homens e material. Mas as comissões de correspondências estavam alerta. Quando os mensageiros de Gage chegaram a Nova York, descobriram que a notícia de sua missão chegara antes deles. Em vão, tentaram oferecer empregos aos carpinteiros e pedreiros de lá. Os artífices de Nova York recusaram-se a fazer as armas que iriam ser usadas contra os colegas de Boston. Gage ficou em xeque-mate com a solidariedade dos trabalhadores. Agora, era necessária apenas uma centelha para que se desse a explosão. Qual dos lados iria fornecê-la? Em 19 de abril de 75, o general Gage enviou um corpo de soldados britânicos para apreender algumas provisões militares dos colonizadores em Concórdia. Paul Revere e Ruffles Dawes varreram o interior espalhando as notícias. Quando as tropas alcançaram Lexington, na estrada que levava a Concórdia, foram detidos por um pequeno grupo de colonizadores. Foi disparado um tiro e a guerra começou. Quem disparou o primeiro tiro? Ninguém sabe. A Gazeta de Salem, Massachusetts, em 25 de abril de 75, registrava dessa forma: Feito o que, as tropas deram vivas, e imediatamente um ou dois oficiais britânicos descarregaram suas pistolas, no que foram imitados imediatamente por 4 ou 5 soldados. E então parecia haver um disparo coletivo em todo o grupo. 8 ou 9 homens foram mortos e 9 feridos. E essa era a história inglesa. Os quais, chegando em Lexington, encontraram um grupo de homens do campo armados num pedaço de relva perto da estrada, e quando as tropas do rei marcharam sobre eles, tentando saber qual a razão de ali estarem reunidos, entraram em grande confusão e várias armas foram disparadas em direção às tropas do rei, vindo os disparos de trás de um muro de pedra, de um local de reunião e de outros lugares, e assim um homem foi ferido e o cavalo do major Pitcairn foi baleado em 2 lugares. Qual o lado que tinha culpa? O segundo Congresso Continental reuniu-se em Filadélfia em 10 de maio de 75, menos de um mês depois da Batalha de Lexington. George Washington foi nomeado comandante do Exército Continental. Antes que tivesse tempo de chegar até seu exército, tinham sido travadas outras batalhas entre os colonizadores americanos e os soldados britânicos. A guerra tinha começado para valer. As comissões de radicais estavam tomando o poder. Os governadores reais e outros agentes britânicos fugiram de seus postos o mais rápido possível. Os que ainda tinham simpatias pela Inglaterra, chamados legalistas ou Tories, muitas vezes eram surrados. Outros sofriam o castigo do alcatrão e penas. Alguns eram até enforcados. Era uma época excitante e perigosa. Um grupo de radicais em pequeno número, mas bem organizados, estava agitando as coisas e controlando tudo o que podiam. Muitos não sabiam que lado tomar. Havia um grande número de Tories. Alguns haviam estado do lado das colônias no começo, mas se passaram para o lado inglês assim que os colonizadores começaram a destruir propriedades. Alguns tinham continuado do lado dos colonizadores até o Chá de Boston. Alguns tinham sido até mesmo membros do primeiro Congresso Continental e só tinham se tornado Tories depois da Batalha de Lexington. Era muito difícil decidir de que lado ficar. Alguns ficaram indecisos até que uma multidão de colonizadores inflamados forçou uma decisão.
Alguns se decidiram tarde demais e suas propriedades foram destruídas, tendo eles que fugir para salvar suas vidas. Durante a guerra e depois de terminada ela, mais de 100.000 Tories, e entre eles muitos dos indivíduos mais ricos e bem educados das colônias, fugiram para o Canadá ou para a Inglaterra para salvar-se. Suas propriedades ou foram apreendidas ou destruídas. Ainda era uma briga entre as colônias e a mãe-pátria dentro do Império. Aí houve uma alteração muito importante. Em 10 de janeiro de 76, Thomas Paine publicou um panfleto intitulado Bom Senso. Era escrito em linguagem muito simples, muito franca, que o homem comum podia compreender. Para muitos deles, as ideias de Paine eram novas. Para outros, a ideia de independência já havia se insinuado. Paine sugeriu ao povo que já tinha chegado a hora do passo final, separação completa da Inglaterra. O Bom Senso tornou-se a publicação mais vendida da época. Dentro de 3 meses foram vendidos mais de 120.000 exemplares. Em todas as colônias havia gente citando trechos dela. Dizia assim: A Europa, e não a Inglaterra, é a pátria-mãe da América. Tudo aquilo que é razoável e justo clama pela separação. O sangue dos que foram chacinados, a voz lamentosa da natureza grita: é hora de nos separarmos. Mesmo a distância a que Deus colocou a Inglaterra e a América é uma prova forte e natural de que a autoridade de uma sobre a outra não era a vontade dos céus. Um governo nosso é direito nosso. Portanto, que é que queremos? Por que hesitamos? Da parte da Inglaterra, não esperamos nada, a não ser a ruína. Nada pode resolver nossa situação tão rapidamente quanto uma declaração de independência aberta e feita com determinação. Fecha aspas. Eram palavras fortes, feitas de encomenda para o público. No Congresso Continental, houve uma longa discussão sobre a separação da Inglaterra. Alguns membros ainda hesitavam em dar esse passo final. Outros diziam que isso devia ser feito. Samuel Adams argumentava, abre aspas, a América já não é independente? Então por que não declará-lo? Fecha aspas. Em junho de 76, os membros pediram a uma comissão que redigisse o documento que declarava a América independente da Inglaterra. Thomas Jefferson, um dos membros da comissão, recebeu a incumbência. Redigiu o documento e apresentou-o ao Congresso. Foram feitas algumas modificações e depois, em 4 de julho de 1776, o Congresso adotou a Declaração de Independência. Dizia em certo ponto, abre aspas, estas colônias unidas são e têm o direito de ser estados livres e independentes, e toda ligação política entre elas e a Grã-Bretanha já está e deve estar totalmente dissolvida. Fecha aspas. As colônias tinham abandonado o Império. Nascia os Estados Unidos da América.